todos. Amém. Graça e paz a todos. Amém. Vamos se colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Com a permissão do pastor Alex. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Enquanto a igreja procura, eu quero primeiramente externar minha gratidão por estar aqui. Ao chegar aqui, eu estava vendo um barulho de glória, mover assim. Eu falei, Jesus, repreenda. Mas aí eu lembrei que era o Espírito Santo que estava usando, né? Pastor William, né? Deus abençoe. E essa manhã é uma manhã de gratidão. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Alex, por mais essa primavera. Seu presente está ali, viu? Esqueci não, né? A Bíblia diz que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. Eu sei que o pastor Alex, ele tem muitos motivos para agradecer a Deus por mais um ano, 4.2. Eu falei, eu sou mais velho que você. Ele é, mano, você é mais velho. Então essa manhã é uma manhã de louvarmos a Deus. E eu agradeço a Deus pela vida do pastor Alex, da pastora Tamara, esse casal que o Senhor plantou aqui, esse bairro. Eu sempre costumo dizer que Deus, ele não planta ninguém em lugar errado. Então Deus plantou esse casal aqui é Vila Maria? É isso? Parque Novo Mundo? Deus plantou vocês aqui e Deus tem os seus propósitos. Então que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que Ele venha se repetir essa data aí por mais uns 40 anos, tá bom, né, irmão? Imagine, irmão, pastor Alex com 82 anos. Hein, pastora Tamara? Daqui até lá vai ter muita evolução, né? Dá para continuar com a prótese. Diga amém. Eu estou muito feliz por isso. Eu costumo dizer que o maior presente que Deus pode dar para a gente é a oportunidade de você rever as pessoas. Irmão, se você está tendo a oportunidade de rever alguém, tenha isso como um privilégio de Deus na sua vida, porque muitas pessoas não têm esse privilégio de estar vendo um parente, um amigo, enfim. Então eu louvo a Deus por essa data, que ela venha se repetir aí mais 40 anos, em nome de Jesus. Quem achou Josué capítulo 1 e o versículo 1, diga amém. Amém. Olha só o que o texto diz, irmãos. E sucedeu, depois da morte de servo do Senhor. O Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 6. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo
por onde quer que andares. Amém? Tem alguém bonito aí perto de você? Eu não entendi o silêncio, mas vamos lá, vai dar certo. Vou perguntar de novo: tem alguém bonito perto de você? Tem. Você vai dizer para essa pessoa assim: ó, não tem, mas Deus é contigo. Pode se assentar, irmão. Glória a Deus. Queridos, olhe para cá. Deixe a sua Bíblia aberta. Eu sei que esse texto ele é muito familiar. Ele é muito conhecido. Nós temos por hábito desprezar aquilo que nós conhecemos. Esse texto ele é um dos momentos mais delicados da nação de Israel. Delicado porque fala sobre uma mudança. Fala sobre um momento em que alguém morre. E nós iremos perceber nesse texto que a morte é sempre algo muito complicado. É um dos momentos mais delicados na vida de um homem, na vida de uma mulher. Eu, particularmente, tenho para mim, opinião particular, que se fosse comentar sobre o momento mais delicado da minha vida, eu diria que o momento mais delicado da minha vida foi quando eu perdi minha mãe, perdi no sentido figurado. Deus a recolheu no dia 3 de julho de 2010. E nós temos por hábito, irmãos, principalmente quando envolve ministério, nós queremos fazer algo para Deus só quando nós estamos bem. Entendeu? Diga amém. Nós temos por hábito, não, quando eu melhorar, e até queremos fazer alguns acordos com Deus. Deus, olha, me dá aí um tempo, me dá aí uns 2 anos, me dá aí um ano, aí uns 3 anos, eu vou melhorar e depois eu volto. E se nós analisarmos o livro de Josué, você vai perceber que no capítulo 6 fala sobre as muralhas de Jericó, que toda aquela situação de rodear a cidade, gritar. Só que antes de Deus derrubar as muralhas de Jericó, Deus precisava derrubar algumas coisas que estavam dentro de Josué. Deus não derruba nada por fora se Ele primeiro não derrubar algumas coisas que tem dentro de você. Posso ouvir um amém? Deus não derruba nada por fora se você não derrubar algumas coisas dentro de você. E eu vejo 3 coisas que nós vamos falar aqui que Deus precisou derrubar na vida de Josué para que as muralhas de Jericó também caíssem. Nada vai acontecer pelo lado de fora se primeiro não acontecer pelo lado de dentro. Então o texto aqui começa dizendo: sucedeu depois da morte de Moisés. A morte é algo tão complicado, irmãos, que não dá para você terceirizar o luto. Não tem como. Você vai ter que passar, irmão. A nossa vida não é um videogame, irmão. Quando chegava na fase difícil, você, passa para mim aqui. Você dava para alguém passar e aquela pessoa passava para você. A nossa vida não é um videogame. E às vezes nós queremos terceirizar o que nós precisamos passar. O texto diz que após um momento muito complicado da morte, um momento delicado de morte, Josué agora, ele está vivendo um momento de luto. Não só ele, como toda a nação de Israel. Israel está em luto. O seu líder não está mais presente, Moisés. E a impressão que dá é: quem vai substituir Moisés? Quem vai ficar no lugar dele? Quem assume a liderança? Mas eu louvo a Deus porque Deus ele não sofre de continuidade, irmãos. Não.
É por isso que eu vou falar algo para alguém aqui. Irmão, fique em paz, a igreja tem um dono. Deus, ele não sofre de continuidade. Às vezes, na minha ótica de líder, eu fico com aquele ponto de interrogação, dizendo: Deus, quem que eu vou colocar? Quem que vai assumir? Quem que eu vou pôr? Mas Deus, ele não sofre de continuidade. Eu costumo dizer, irmão, que no banco de reserva de Deus tem sempre alguém melhor do que você. Posso ouvir um amém? No banco de reserva de Deus tem sempre alguém melhor do que você. E aqui existe um momento de luto, existe um momento de perda. É Moisés, não é qualquer pessoa. Josué e toda a nação de Israel é tomada por um sentimento de luto, por um sentimento de dor. E a primeira barreira que Deus precisou derrubar na vida de Josué foi a barreira do sentimento. Diga comigo, nessa manhã. Mais forte, diga, nessa manhã. Deus vai jogar por terra todo sentimento que não é da parte dele. Irmão, entenda, eu quero dizer aqui nessa manhã que não é pecado você ficar triste, não. Muitas das vezes é pecado você usar a tristeza para pecar. Não é pecado você ficar triste. Pecado é você usar a tristeza para pecar. O texto diz que Josué, ele entende, há um luto aqui, há uma morte aqui. O próprio Deus entende o teu momento de tristeza. O próprio Deus entende o teu momento de dor, o teu momento de luto, o teu momento de angústia. Na verdade, Deus muitas das vezes usa a dor para fazer você um grande homem de Deus. Repita comigo assim: a minha dor vai virar um ministério. Pastor, como assim? Não entendi. Irmão, muitas das vezes Deus usa a dor que você está passando para você ter o teu ministério. Quem passa por um processo de divórcio, Deus coloca um divorciado no teu caminho. Quem passa por um processo de doença, e Deus trabalhou na tua doença, Deus coloca um doente no teu caminho. Quem passa por um processo de depressão, Deus coloca um depressivo no teu caminho. Porque a tua dor, Jesus está aqui, viu, irmão? A tua dor hoje, irmãos, não vai parar o que Deus tem na tua vida. Levanta a mão para cima, aponte para alguém e diga assim: a tua dor vai virar um ministério. Então, só entende de luto quem já perdeu alguém, irmão. Só entende de paternidade quem é pai. Só entende de processo de casamento quem é casado. Então, tudo aquilo que é dor para você hoje vai virar ministério. Tudo aquilo que é dor para você hoje vai servir de ensinamento para alguém lá na frente. É por isso, irmão, que eu gosto muito das literaturas de Charles Haddon Spurgeon. Ele diz assim, que toda vez que Deus quer levantar um grande homem, Deus precisa quebrar ele primeiro. Só que nós não queremos, irmãos, nós queremos o resultado do que Deus tem para a gente. Nós queremos o resultado do que Deus tem para nós. Mas nós não queremos o processo que Deus vai nos forjar para alcançar aquilo. Deus não faz coisas grandes na vida de pessoas imaturas. E aí o texto é claro em dizer que há um luto aqui, há dor aqui, há sentimento aqui. E eu posso falar, irmão, deixa eu falar algo para alguém aqui. Está tudo bem não estar bem.
Vou falar mais uma vez. Está tudo bem não estar bem. Nós vivemos um tempo, irmão, que o líder não pode chorar mais. O líder não pode demonstrar a sua fraqueza. Não, o líder não. Porque eu sou homem de Deus, mas você é carne e osso. Porque eu sou mulher de Deus, mas você é carne e osso. Nós não podemos chorar mais. Eu vou contar uma experiência particular para vocês. Irmão, nós estamos tão desacostumados a ver as pessoas chorando, que um dia eu estava chorando porque eu estava sentindo a presença de Deus. A presença de... Eu disse o quê, irmão? A presença de... Nós estamos tão desacostumados a ver alguém chorando, que eu estava chorando num culto porque estava sentindo Deus. E se levantou um profeta e foi até mim me vendo chorando e falou assim: estou eu entrando naquela causa, tu está chorando, mas eu estou enxugando as tuas lágrimas porque eu te vi. Irmão, e nada, tudo, sabe, desconexo, não tinha nada a ver com aquilo que eu estava vivendo. Mas porque alguém me viu chorando e emocionado com as minhas emoções, profetizou emocionado algo para mim. Porque nós estamos acostumados a não ver mais ninguém chorando. Achamos que as lágrimas é porque alguém está na prova, alguém está na luta, alguém está na dificuldade. E aquele dia eu estava tão somente sentindo o céu na minha vida. Então, irmãos, nós precisamos entender que chorar faz parte. Não estar bem faz parte. Irmãos, não, se um dia você vê o teu líder chorando, irmãos, ore por ele. Ministre sobre a vida dele. Se a Bíblia diz que o próprio Jesus chorou, é que nós não queremos mostrar as nossas fraquezas. Nós queremos postar o nosso lado forte, o nosso lado homem de ferro. Nós queremos postar o nosso melhor momento. Nós não queremos viver como Josué, o luto, a tristeza, a dor. Deixa eu falar algo para alguém. No processo de Deus na tua vida, chorar faz parte. Só que entenda, Deus respeita o teu momento, mas não quer que você fique preso a Ele. A primeira muralha que Deus vai derrubar aqui nesta manhã é a barreira, a muralha do sentimento que impede o céu agir na tua vida. Repita comigo: chorar faz parte, mas só chorar não resolve. E a primeira barreira que Deus vai derrubar aqui nessa manhã é a barreira de sentimentos, que você está se prendendo tanto. Tem gente que se prende tanto ao sentimento, que voz de pai não resolve, voz de mãe não resolve. E quando, irmãos, o céu percebe que você não está mudando com o pai, com a mãe, com o sacerdote, com ninguém, o céu resolve descer aqui nesse texto. E é tão bom, irmão, quando você percebe o céu direcionando a tua vida para algo, que o texto diz que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, veio a palavra do Senhor a Josué, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. A voz de Deus veio de encontro a Josué. E o que eu quero dizer para alguém aqui nessa manhã é: tem voz de Deus aqui, irmão. E eu digo isso não porque eu sou o pregador dessa manhã, não. Porque se eu não pregasse, mais importante do que o pregador é a voz de Deus. Mais importante do que o pregador é Deus falar aqui nesta manhã. E o que o Espírito Santo está ministrando à minha vida é: hoje eu vou falar com pessoas aqui neste lugar. O texto diz que a voz de Deus, eu vou falar algo para alguém aqui nessa manhã. Se a voz de Deus não te levantar, nenhuma outra voz vai te levantar. Não. Diga para alguém: se a voz de Deus não te levantar, nenhuma outra voz te levanta. Não, irmãos.
É interessante isso aqui, irmãos, que como pastor eu já tive o privilégio de aconselhar pessoas que não mudaram com a minha voz. E às vezes nós gastamos a nossa energia em gabinete pastoral com pessoas que não mudam com a voz de Deus, e não vai mudar com o gabinete também. É por isso que às vezes precisamos ter o discernimento para entender, peraí, por que fulano não está mudando? Se Deus já falou com você, se Deus já te orientou, se Deus já te deu direcionamento, se o céu já falou tete a tete com você e você continua do mesmo jeito, e eu vou falar algo para alguém aqui, irmão, até para ajudar tem limites. Jesus está aqui, viu, irmão? Até para ajudar tem limites, porque às vezes você está ajudando alguém que Deus já falou, diga amém. Que a palavra já veio, diga amém. Você já orou, você já visitou, você já aconselhou, você já fez de tudo. E eu vou falar, irmãos, existem pessoas que eles não querem mudança, eles querem desabafar. Só que não adianta você desabafar. Pastor, eu quero marcar um gabinete, eu quero ouvir uma palavra, eu quero que Deus fale comigo. E eu costumo dizer assim, irmão, não adianta você pedir direção de Deus se você não está disposto a sair do teu lugar. Vou falar mais uma vez. Não adianta você pedir direcionamento de Deus. Deus, muda a minha vida. Qual direção que eu vou? Para que lado que eu vou? Se a hora que Deus fala, vai para a direita, você olha e fala, Deus, para a direita. Irmão, não adianta você querer mudança de Deus, se a voz de Deus está vindo, a direção de Deus está vindo, e você não está disposto a sair do lugar que você está. Porque até para viver o novo de Deus para a tua vida, você tem que ter coragem. A segunda barreira que Josué precisou vencer, que Deus precisou derrubar na vida de Josué: não resista às mudanças. Porque tem gente, irmãos, que ele resiste às mudanças que Deus tem para ele. Tem pessoas que o maior inimigo do crescimento é o conformismo. Vou falar mais uma vez. O maior inimigo do crescimento é o conformismo. Não, aqui tá bom. Não, aqui tá bom. E aí se conforma com aquele mundinho, com aquele carrinho, com aquela casinha, com aquele momentozinho. E a pessoa se conforma com aquela situação. E aí o céu desce dizendo: eu tenho algo novo para você. Só que a pessoa está tão acostumada com aquele momento. E eu costumo dizer que tem pessoas que preferem o inferno conhecido do que o paraíso desconhecido. E o céu está dizendo aqui nessa manhã: Josué, não resista às mudanças. Porque, irmão, é muito fácil às vezes você ser o segundo de alguém. É muito fácil porque você tem uma responsabilidade. Só que o peso maior está sobre quem? Está sobre Moisés. Só que tem horas que Deus tira alguém importante do teu lado para você começar a dar a sua cara para bater. E tem hora, irmão, que você precisa entender que Deus tira algumas pessoas importantes do nosso lado, que serviam de muletas espirituais. E Deus agora está dizendo para alguém: agora é a tua vez. Agora é o teu momento. E quando Moisés estava, enquanto tinha Moisés, você não fazia o que era para fazer, você não tinha o que era para ter, e você não era o que era para ser. Só que hoje Deus está dizendo que eu vou fazer uma mudança na tua vida, que você vai fazer o que você nunca fez, para viver o que você nunca viveu e para ser o que você nunca foi. Está preparado para isso? Vou perguntar mais uma vez. Quem levanta a mão aqui? Quem levanta a mão? Você está preparado para viver o novo de Deus sobre a tua vida?
Me ajude a pregar. Segura a mão de alguém e diga assim, ó: não resista, está chegando uma mudança. Está chegando. Está chegando. Está chegando. Só que Deus não muda algo se primeiro você deixar sentimentos para trás. Ei, você precisa deixar alguns sentimentos para trás. Está chegando uma mudança de Deus para a tua vida. E detalhe, irmão, já parou para pensar que esse texto ele é tão extraordinário, tão tremendo, que aí o céu desce para falar com Josué. E quando o céu desceu para falar com Josué, a Bíblia é clara em dizer que muitas das vezes a expressão de Deus para Josué foi: levanta. Porque tem hora, irmão, que eu preciso entender que só chorar não resolve. As pessoas não estão nem aí para a tua história triste, irmão. A verdade é essa. Não. As pessoas não estão nem aí para a tua história triste. As pessoas, elas ficam com você que nem os amigos de Jó. 7 dias ouvindo a tua história triste. É, Jó, tamo junto. É nós, hashtag tamo junto, até debaixo d'água. 7 dias. Primeiro dia, é nós, tamo junto. Segundo dia, tamo junto. Quinto dia, sexto. Quando chega o sétimo, começam os questionamentos. Será que ele não fez alguma coisa errada, não? Vou tomar até um copo d'água. Vou tomar também. As pessoas, irmãos, não têm paciência. Elas ficam com você por um tempo. Nós vivemos um tempo tão complicado, irmãos, que há um individualismo crônico na igreja. Nós queremos cuidar à distância. Nós queremos tratar pelo WhatsApp. As pessoas não têm tempo mais para cuidar uma das outras. As pessoas não estão nem aí para nós, irmão. E tem hora que nós precisamos olhar para a nossa realidade e nós queremos terceirizar a nossa mudança. Não, Deus vai usar o fulano para me levantar. Deus vai usar o Beltrano para me levantar. Não, irmão. Deixa eu falar algo para você, irmão. Nós vivemos um tempo que nós não podemos mais terceirizar as mudanças que nós precisamos fazer. Não. Chega de ficar contando história triste, irmão. Chega. Nós vivemos uma geração fraca. Uma geração complicada que tem tudo na mão, mas é uma geração fraca. Que o primeiro não que recebe vai para o quarto cortar os pulsos. Vai para o quarto chorar. Ninguém não está bem aí para a tua realidade não, irmão. É tão sério isso, irmão, que quando alguém faz uma coisa boa por alguém, tem que filmar. Tem que postar. Por quê? Porque ninguém não está nem aí, irmão, para ninguém. E quando alguém faz algo bom para o outro, irmão, isso vira raro. Porque ninguém está ajudando mais ninguém. Pensamos só no nosso umbigo. É isso aí, vocês entenderam. Ninguém não está nem aí para nada, irmão. E posso falar algo muito sério? Irmão, tem gente que fala assim, não, estamos juntos. E sabe qual que é a nossa ajuda? Eu vou orar por você. A oração virou um meio de não se envolver, irmão. A oração virou um meio de não se envolver. Eu não sei se eu preguei essa mensagem aqui, sobre Neemias. Preguei, né? Ainda bem, olha, mas não ia pregar de novo. Neemias
perguntou como estavam os irmãos lá em Jerusalém, os que restaram do cativeiro. Neemias pergunta. E aí, Anani fala assim: olha, os que ficaram de Jerusalém estão em grande opróbrio, miséria, portas queimadas, muros derrubados. Neemias começou a chorar. Neemias não perguntou para ter informação. Neemias perguntou para se envolver. E tem gente, irmãos, que só pergunta para ter informação, não pergunta para se envolver. E eu me lembro que eu falei aqui que Jesus nunca perguntou para não se envolver. Jesus pergunta para se envolver. Jesus pergunta para mudar. Mas eu louvo a Deus porque, irmãos, Deus não é como muitas pessoas que perguntam para ter informação. E ficou sabendo lá, pastor Alex, pastora Tamara, o negócio está feio lá, hein? Tem informação, mas não tem envolvimento. Mas eu louvo a Deus, irmão, que tem anjo na terra ainda. Tem anjo na terra ainda, viu, irmão? Ainda tem anjo disfarçado de gente. Porque quando você pensa que a ajuda vai vir de A, vai vir de B, vai vir de C, e Deus permite você passar por uma situação tão delicada para revelar o coração das pessoas. Aí Deus mostra o coração de A, de B, de C, para mostrar para vocês, irmãos, que você é fraco. As pessoas não estão nem aí para você. E por causa de algumas situações que você está vivendo que envolvem pessoas, do mesmo jeito que pessoas ferem, Deus vai usar pessoas para curar. E nessa manhã o Espírito Santo está dizendo: não se entristeça com quem você pensou que ia te ajudar e não te ajudou. Cresça com isso. Não se entristeça. Porque hoje o Espírito Santo está dizendo: tem pessoas que não cabem dentro do que Deus está preparando para a tua vida. Há um novo de Deus chegando para esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Alguém recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo? E não se preocupe, irmãos. Sabe por quê? Não resista às mudanças que Deus tem preparado para você. Tudo que você passou, tudo que você viveu, era um tratamento que o céu reservou para a tua vida, para algo grande que está por vir, diz o Senhor dos Exércitos. O Espírito Santo manda profetizar aqui nesta manhã. Eu vejo Deus quebrando limites aqui nessa casa. Diga para o teu irmão assim: olha, eu não sei você, mas Deus está quebrando limites. Eu vou receber essa palavra. Deus está quebrando. Há algo de Deus que Deus está quebrando aqui nesta manhã. Parece que não vai, mas agora vai. Parece que não vinga, mas agora vai vingar. Parece que não cresce, mas agora vai crescer. Sabe por quê? Porque, irmãos, para você crescer, você precisa ser tratado por Deus. Porque Deus tem hora que Ele não vai te dar. Deus não vai te dar algo para estragar você. Não. A bênção de Deus não é vingativa. A bênção de Deus não é para ostentar. Ou a bênção de Deus não é para você se vingar. Não, não, não. Deus vai fazer uma mudança para você facilitar a vida de alguém. E hoje, limites estão sendo quebrados. Barreiras estão sendo rompidas. Porque o Espírito Santo está dizendo: eu estou fazendo uma coisa nova na tua vida nesta manhã. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Nemaracanda labaxere micandarábia. Nelamarachanda candarábia. Nemaracanda rabaxandarábia. Nelabaxando candaramaia seri micalabaxere.
Porque tem gente que por causa do que você está vivendo, ou se aproxima de você ou se afasta de você. Tem gente que por causa do que você está passando, ou se aproxima ou se afasta. Irmão, e está tudo bem. Quando você vive um tempo de maturidade espiritual, você entende que algumas fases que você está vivendo é a peneira de Deus para mostrar quem são as pessoas. Josué vai viver uma coisa nova. Há uma mudança acontecendo. E o Espírito Santo, através dessa palavra, manda dizer para alguém: não resista às mudanças. Não. Se for para mudar de CEP, muda de CEP. Porque quando Deus quer mudar, irmão, Ele muda. E parecia que o fim de Josué era esse, mas não. O céu desceu. E quando o céu desce, não dá para resistir às mudanças que o céu está fazendo. Deus desceu, falou com Josué, e é interessante que a direção de Deus, a voz de Deus para Josué era essa: todo lugar que pisar a planta do teu pé, vou-lo tenho dado. Era Deus dizendo assim: ó, eu estou contigo. Eu estou contigo. Onde você for, eu vou com você. Onde você pisar, eu piso com você. Irmão, você tem noção disso? Deus olhar para você e falar assim: onde você for, eu piso. Se você colocar a tua mão, eu coloco a minha. E hoje o Espírito Santo, através dessa palavra, Ele está dizendo que a mudança que vai acontecer por esses dias é uma mudança que a mão de Deus está direcionando. Tem coisas, irmãos, que eu vou falar para alguém aqui, que Deus está dizendo para alguém: basta, chega. Não coloque uma vírgula onde Deus colocou um ponto final. Devo a esse, a ré, a cai. E Deus está dizendo: estou fazendo uma coisa nova, mas você fica revisitando os teus passados. Estou fazendo uma coisa nova, mas você fica revisitando o que aconteceu lá atrás. Eu sempre costumo dizer, irmão, que o passado pode te ensinar duas coisas: ou ele é o teu professor, ou ele é a tua prisão. É por isso, irmãos, que eu sempre costumo aprender com o meu passado. E eu sou da época de culto de ação de graça. E cá para nós, irmãos: pastor, se o senhor fosse fazer um culto de ação de graça, qual seria a temática do culto de ação de graça? Eu iria dizer assim: Deus, eu vou te dar um culto de ação de graça por aquele relacionamento que não deu certo, por aquela porta que se fechou. Deus, eu vou te dar um culto de ação de graça por algumas escolhas que não deram certo, porque aquilo que eu queria que desse certo, se desse certo, faria eu estar no lugar errado. Mas aquilo que não deu certo fez eu parar, aquilo que deu errado fez eu parar no lugar certo. E o que o Espírito Santo está dizendo hoje é: os teus melhores dias não ficaram no teu passado. Não. Os teus melhores dias não ficaram lá atrás. Os teus melhores dias ainda estão por vir. Só que tem alguém aqui hoje que está tão preso ao passado. Quem lembra daquela ilustração, irmão, do elefante preso a uma estaca na terra? Um elefante, uma estaca na terra e uma corrente ou uma corda na sua pata. O elefante foi tão domesticado a ficar preso naquela situação, que se ele soubesse a força que ele tem,
ele arrebentaria com aquelas correntes. Ele arrebentaria com aquelas cordas. Mas é a mentalidade. Às vezes você está ajudando alguém, irmão, que a pessoa precisa se ajudar. Se ele soubesse a força que ele tem, que ela tem, Jesus está aqui, irmão. Se você soubesse a força interna que você tem para arrebentar essa corrente, para arrebentar essas cordas, para viver o novo de Deus na tua vida, você não iria mais chorar, você não iria mais viver o teu passado, você não iria mais viver do que aconteceu. Eu era, eu fui, eu tinha, tempos bons que não voltam nunca mais. E a questão da mentalidade é algo tão poderoso. Spurgeon diz assim, que não haverá mudança nos pés, se não houver mudança na mente. É o chamado metanoia, a mudança de mentalidade. Você não muda o comportamento, você não muda o comportamento se você não mudar a sua mente. É por isso que Deus está dizendo aqui nesta manhã: eu vou mudar a tua vida. Mas você precisa receber uma transformação na sua mente. Eu vou vencer. Sabe por quê, irmão? Deus não vai fazer nada pelo lado de fora, se primeiro tratar você pelo lado de dentro. Eu quero fazer uma pergunta para vocês: que tipo de conversa você está tendo com você mesmo? Pastor, a minha conversa comigo mesmo não vai dar certo. A conversa que eu estou tendo comigo mesmo não vou conseguir. A conversa que eu estou tendo comigo mesmo acabou. A conversa que eu estou tendo comigo mesmo já era. E eu posso falar, irmão, tudo que você conversa com você mesmo vai acontecer. Tem gente que tem fé ao contrário. Eu disse o que, irmão? Spurgeon chama isso de pessoas estranhas, que tem fé ao contrário. Porque ele não tem fé que a porta vai se abrir. Ele fala, não, a porta não vai se abrir. E a porta não abre. Deus vai curar. Não, Deus não vai curar. E Deus não cura. Eu acho que meu casamento já era. E o teu casamento já era mesmo, porque você tem fé ao contrário. Você é estranho. Diga ao teu irmão assim, para de ser estranho, em nome de Jesus, irmão. Tem gente que é estranho. Tem fé ao contrário, irmão. É tudo ao contrário. O tipo de conversa, lembra de Jó, irmão? O provérbio diz assim: tudo que o homem imaginar, isso vai acontecer na vida dele. John Maxwell usa uma expressão, irmão, que é poderosa demais. Olha só o que John Maxwell diz. Ele diz assim: ou você constrói o futuro que você quer, ou você vai suportar o futuro que vier. Repito, as pessoas não estão nem aí para a tua história triste, irmão. Aleluia. Posso ouvir um amém? Amém. John Maxwell ainda diz assim: você é hoje o que você pensou ontem. Você é amanhã o que você pensar hoje. Mentalidade. É por isso, irmão. É por isso que você precisa olhar para a tua realidade e falar assim: filho pródigo, lembra? Olha onde eu estou. Ele lembrou do passado. Ele olha para o presente, mas ele olha para o futuro. Ele olhou para o passado. Quantos trabalhadores de meu pai? Ele olhou para o presente. E eu aqui. Ele olha para o futuro. Levantar-me-ei. Mentalidade. E eu vou falar algo, irmãos, para caminhar para o término. Não coloque na conta do Espírito Santo aquilo que você precisa fazer. Porque, irmão, nós queremos terceirizar tudo. Até para a gente se colocar de pé.
Salmos 20, verso 5, uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Não, Deus vai me levantar. Deus levanta, irmão. Deus levanta. Só que tem hora que eu tenho que olhar e falar assim: eu vou me levantar. Eu sou responsável pela minha vida, irmão. Eu sou responsável por eu estar de pé. Eu sou responsável por eu ser um homem cheio do Espírito Santo. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Eu sou responsável por tudo. Quando Josué percebe uma mudança de Deus na vida dele, ele não resiste àquela mudança. Irmãos, hoje é amanhã que você precisa aceitar tudo aquilo que Deus tem preparado para você. A mudança veio. E quando a mudança vem, eu vou falar algo para alguém para a gente caminhar para o término. Nunca se compare. Não, irmãos. O nosso mal é que nós queremos nos comparar, irmão. Quando eu comecei a pregar, eu imitava a voz de pregadores famosos. Quem é que nunca usou, irmão, um suspensório? E às vezes você quer imitar alguém para caber no mundo de alguém. Às vezes você entra em dívidas, irmãos, para comprar roupa que você compra o que não precisa para agradar quem você não conhece. Diga amém. Irmão, viva a tua realidade, não se compara não, irmão. Eu conheci um camarada, irmão, que morava na comunidade, mas andava de carrão, e está tudo bem, irmão. Só que um dia eu perguntei para ele falou: mano, por que você não tira sua mãe da comunidade? Pô, você ganha tão bem. Não, porque eu tenho que chegar com carrão nas igrejas, porque a oferta é maior. E aí nós olhamos, e Augusto Cury diz que nós vivemos uma era das imagens. Nós olhamos o Instagram, irmão, e queremos nos comparar com o casal do Instagram. Queremos nos comparar com alguém do corpo do Instagram, que tem um corpo fitness do Instagram. Alguém que tem um carro que foi postado no Instagram. E aí você começa a entrar em depressão. Por quê? Porque você olha e fala assim: Deus, e eu? E você começa a se envolver, às vezes até em despesas, em dívidas, para você mostrar uma realidade que você não tem. Só que deixa eu falar algo para alguém aqui, irmãos: não se compare. Sabe por quê? Porque Deus não usa xerox. Deus usa original, irmão. E às vezes você quer imitar A, quer imitar B, quer imitar C, para caber no mundo de alguém. Não, não, irmão. Não. Eu me lembro quando eu comecei a pregar, eu imitava pregadores. Até algumas falas, o jeito de pegar o microfone, jeito de falar, vestimenta. Só que aí você vai crescendo, você vai amadurecendo e vai entendendo que Deus não usa cópia. Tentaram colocar uma armadura em Davi, que não era de Davi. Colocaram uma armadura de Saul em Davi. Irmãos, é a diversidade, é a unidade na diversidade. Tem pessoas que vai subir aqui nesse púlpito, irmãos, e vai pregar, irmãos, avivado, eloquente, com graça, com unção, com poder, com virtude. Só que tem gente que vai vir aqui, irmãos, assim, falando, conversando. O Espírito Santo é mais na vida de A do que na de B? Não, irmão. É o mesmo Espírito, só que são formas diferentes de Deus a trabalhar. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Não se compare a ninguém, porque aqui Josué entra numa guerra interna. Há um complexo aqui, porque substituir alguém pior do que você é uma coisa, só que substituir alguém melhor do que você é totalmente diferente. E aí o texto bíblico diz que Deus olha para Josué e fala assim: assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Então, irmãos, o Deus que usa o coelho, que é rápido, que é ágil, que é veloz,
É o Deus que também usa a tartaruga, que vai devagar, que vai tranquilo, que vai suave. Não importa, irmãos, se é um coelho, se é um canguru, se é uma tartaruga. E aí Spurgeon diz assim, que a lesma também entrou na arca. Você não entendeu? A lesma também entrou na arca. Ela foi devagarzinho, mas ela entrou, irmãos. É Deus dizendo assim, não se compare não. Não se compara não. Há diversidades de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de dons, mas o Espírito opera a mesma coisa, tudo em todos. Então, irmãos, deixa eu falar algo para alguém. Não compare o que Deus está fazendo na vida de A, na vida de B, na vida de C, com a tua vida, porque o jeito que Deus agiu na vida de fulano, de Beltrano, Deus não vai agir na tua vida. Ai, pastor, mas eu queria que Deus agisse na minha vida como Ele agiu na vida do fulano. Não, porque se Deus se limitar a um padrão, se Deus agir somente de um padrão, Deus está limitado, mas Deus tem muitas formas de trabalhar. E nessa manhã eu quero liberar essa palavra ao teu coração. O agir de Deus vai chegar na tua casa. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo.